Vamos dando continuidade, então, à nossa tarde de eventos. E agora, nesse momento, convidamos para compor a mesa 4, parâmetros e o desafio da equidade na consideração das múltiplas infâncias. Convido a professora Luciana Pereira de Lima, pesquisadora do Indicadores da Qualidade, Equidade da Educação do Campo, das Águas e das Florestas. Por favor, pode se dirigir à mesa. Salve de palmas, professora. Convido também a professora Fernanda Gonçalves, coordenadora de formação continuada da Diretoria de Educação Infantil, da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, Santa Catarina, em ênfase em docência com bebês e crianças bem pequenas. A professora Louise Mari da Rocha, gestora pedagógica da Educação Infantil, Educação Especial Inclusiva do município de Pinhais do Paraná. A professora Marta Lúcia da Silva, representante do Laboratório Educação Infantil Laborei, da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, da Associação Educadoras Negras, Negros de Santa Catarina também. E para mediar a mesa, convidamos a professora Maria Luísa Rodrigues Flores, docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu não. Então, boa tarde. Acho que é melhor ficar de pé aqui, né? A gente temos um pilar aqui no meio que dificulta um pouco também. Quero dar boa tarde para todo mundo que está aqui participando deste seminário, Seminário Regional Sul. Então, fui apresentada aqui pelo nosso cerimonialista como professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sim, faço parte da linha de pesquisa de Política e Gestão de Processos Educativos e da área de Política e Gestão da Universidade. E coordeno um grupo de pesquisa, a gente tem representantes do grupo de pesquisa aqui, mas também faço parte da coordenação colegiada do Fórum Gaúcho de Educação Infantil, que integra o MIEIB, que é o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil. O MIEIB é esse movimento social que já foi apresentado aqui de manhã por outra colega, a Lucinéia, que estava aqui na mesa, e a gente quer aproveitar esse momento para reforçar que o MIEIB, como um movimento social, ele é aberto para todas as pessoas e instituições, ele é suprapartidário e interinstitucional, e nós funcionamos com fóruns em todos os estados e no Distrito Federal. Estamos aqui no Regional Sul, então a gente tem o Fórum de Educação Infantil de Santa Catarina, o FICEI, Fórum Catarinense de Educação Infantil, o FEIPAR, o Fórum de Educação Infantil do Paraná, e o nosso FIGEI, que é o Fórum Gaúcho de Educação Infantil. E estes fóruns se organizam em regionais ou municipais nos seus estados. Então, a gente quer convidar, para quem ainda não conhece, não teve a oportunidade, que entre no nosso site do MIEIB, mieb.org.br, e lá no nosso site vai encontrar o link para o seu respectivo regional, e neste regional, as pessoas de referência que compõem o colegiado de cada um destes fóruns, aos quais vocês podem se integrar e participar das plenárias, das reuniões, das discussões, como essa discussão que está acontecendo aqui. Então, eu estou aqui representando o Fórum Gaúcho de Educação Infantil. E agradecemos por este espaço, né, por estarmos aqui nesta mesa, especificamente aqui eu coordenando essa mesa, mas tivemos a outra colega, como eu disse, a Lucinéia,
compondo uma das mesas da manhã. Então, o MIEIB, ele tem já 25 anos. O MIEIB foi criado em 1999, como este movimento social que existe e resiste. Como disse a Lucinéia de manhã, né, estamos aqui, ainda estamos aqui. E o MIEIB fez parte, como ela bem falou, de muitas lutas da educação infantil. E aí, trazendo para este seminário, que nós estamos aqui vivenciando, né, no dia de hoje, o MIEIB também fez parte da organização deste evento, também integrou grupos e subgrupos de discussão para que a gente chegasse aqui neste processo de discussão dos parâmetros nacionais de qualidade e equidade para a educação infantil. Então, nós gostaríamos de reforçar a importância do engajamento de mais e mais pessoas nesse movimento. O colega aqui fez uma pergunta, né, para a mesa anterior, e nós, professores, professoras, quando seremos ouvidos, quando participaremos, né? Então, é importante esse engajamento nos fóruns, que se organizam como movimentos sociais abertos, para participar, ter vez e voz também na discussão das políticas nacionais, que repercutem, como a gente sabe, lá no microespaço da nossa sala de aula, do nosso território, das nossas instituições. Então, esta mesa, especificamente a mesa 4, eu considero uma das mesas mais importantes aqui desse encontro, né? Ela tem como título Parâmetros e o Desafio de Equidade na Consideração das Múltiplas Infâncias. Então, nós já tivemos várias mesas falando das políticas em si, das políticas do MEC, com a participação de diversos atores e entidades que são fundamentais para a implementação desses parâmetros, mas agora a gente vai falar mais especificamente do nosso métier, né, do assunto que nos congrega aqui, que são as múltiplas infâncias, a diversidade das infâncias no Brasil, e de que forma, as nossas convidadas aqui colaborarão para isso, de que forma a gente pode fazer essa implementação dos parâmetros nacionais lá no nosso nível local, considerando a nossa realidade, os nossos contextos, quem são as nossas crianças concretas, para que a gente possa, de fato, diminuir as desigualdades, que nós sabemos, e as mesas todas aqui reforçaram a questão das desigualdades no Brasil, promovendo equidade juntamente com a qualidade, porque a gente sabe que o conceito de qualidade não é um conceito abstrato nem neutro. Então, a qualidade que nós estamos aqui defendendo é uma qualidade social identificada com o seu contexto local, né? Então, as nossas palestrantes aqui convidadas nesta mesa colaborarão para isto. Cada uma delas tem 15 minutos, eu vou ser bem rigorosa, como outras que me antecederam aqui. Tem os bilhetinhos de 5 minutos, 3 minutos e 1 minuto. Então, cada uma delas terá 15 minutos para fazer a sua apresentação. Os slides já devem estar aí preparadinhos no ponto. E, no final, nós temos um tempo ainda para algumas perguntas e questionamentos. Então, começamos pela professora Marta Lúcia da Silva, começamos daqui para lá, que já foi apresentada, né, e representa o Laborei e a ENSC. Marta, 15 minutos. Tá, joia. Bom, boa tarde a todas e todos e todes. É muita alegria estar com vocês aqui, ser convidada pela professora Rita, também Malu, que é, além de professora, é também um pouco mentora, e também eu queria agradecer ao professor Adilson De Ângelo, lá da UDESC de Santa Catarina, que é o coordenador do Laborei, o Laboratório de Pesquisas em Infâncias, né, da onde eu venho. Sou professora de pós-graduação, enfim, mas faço doutorado na UDESC, orientadora a professora Julice Dias, uma querida. Então, é o meu agradecimento a ela também. Tá? Nossa missão aqui hoje é poder falar sobre as relações étnico-raciais, do quão é importante este recorte, somado a outros recortes que é a interseccionalidade, né? A gente não pode esquecer disso, e foi cobrado aqui
na mesa anterior por uma professora aqui de Curitiba, muito bem pontuado, e mostrar que, enquanto preta, de origem periférica, enfim, vem da escola pública, essas crianças, elas ainda estão em estado de vulnerabilidade e precisam de inclusão. Então, o nosso debate não é bem um debate, mas alguns pontos para chamar atenção, reflexões e poder, assim, pensar nessa equidade. Pode passar, por favor. A inclusão de bebês negros na creche pública de qualidade, uma questão de democracia, equidade e justiça. Então, são palavras, são ações que pretendemos e viemos também cobrando ao longo percurso histórico da educação infantil brasileira. Isso não é novo, né? Todas essas questões em relação aos bebês e bebês negros, isso vem sendo pautado. É uma luta ainda incluir os bebês nas temáticas, os bebês negros colocando em evidência nas pesquisas. Há um caminho longo a ser percorrido. Pode passar. Isso, pode passar, mais um. Eu trago aqui uma frase da professora Fúvia Rosenberg. Ela foi minha orientadora no mestrado em Psicologia Social, na PUC São Paulo. Então, sou cria dela. E é com muita honra e muito respeito poder estar neste lugar. Trabalhar junto com a Malu o legado de Fúvia Rosenberg, e agora com a professora Julice e o professor Adilson. Eu falo que eu ganhei um presente na vida, conviver com a Fúvia por 3 anos, conviver com a Malu por 10 anos de amizade, e agora convivendo com esses duas pessoas maravilhosas da UDESC, que é um presente. Então, Fúvia disse assim: quando se situa no Brasil a infância no âmbito dos estudos das relações sociais, considero que se pode proceder a uma mudança de paradigma e pensar que a expressão interpessoal do racismo se configura de uma maneira diversa conforme as etapas da vida. E que a infância, de fato, constitui um momento na trajetória da vida humana mais vulnerável ao racismo. Criança tanto pode ser vítima do racismo, como também do adulto, do racismo adulto, como também das expressões de discriminação de criança. Então, é a partir dessas lentes que, usando o arcabouço teórico da professora Fúvia Rosenberg, que nós vamos discorrer aqui esses pontos. Pode passar. Tem uma... em memória dela, que pensamos, para este momento, uma pessoa, uma ativista, uma pesquisadora, uma professora que, desde 1976, mas precisamente os anos 80, vem pautando esse recorte de cor, raça e pobreza no Brasil, na educação infantil. Então, não é algo novo. Falar de cor, raça e de racismo é algo que já vem sendo construído uma robusta, na realidade, concepção e também arcabouço teórico e metodológico. Ela foi professora por 34 anos na PUC São Paulo e também pesquisadora da Fundação Carlos Chagas. E também criadora, idealizadora, junto com a professora Maria Malta Campos, que a gente também faz
referência a ela, dos critérios, né, que respeitem os direitos fundamentais das crianças de 0 a 3 anos. Né? Então, essa pessoa, a Fúvia, nasceu em 1942, nos deixou em 2014, mas o seu legado continua. Né? E um legado de quê? Né? Ela vem pautando as desigualdades sociais que afetam as crianças de 0 a 6 anos e o acesso e a qualidade da educação infantil brasileira. Né? E eu vim desse núcleo de pesquisas que se chama NEGRE, né? Núcleo de Gênero, Raça e Idade da PUC São Paulo, que ela coordenou também por 30 anos. Tem uma pesquisa robusta, coletiva, sobre educação e cuidado de crianças de 0 a 3 anos. Então, se vocês se interessarem por pesquisas de 0 a 3 anos, especificamente de creche pública, né, e também relacionado às relações étnico-raciais. Né. A autora, neste tempo, né, de jornada de vida e de luta por políticas públicas que fossem respeitosas com os bebês, ela trouxe a visibilidade e a defesa da participação pública de bebês. Então, para nós, os bebês é uma categoria útil, e, mais do que útil, é necessária para que seja pesquisada, tenha investimentos em educação de qualidade na creche e também seja alvo, né, de combate às desigualdades de classe, raça, gênero e também desigualdades e discriminações de idade. Né? A Fúvia, nos seus estudos, ela identificou que a criança de 0 a 2 anos era a mais vulnerável e a que menos tinha acesso às instituições de creche pública. Né? E quando ela tem um estudo que é fantástico, que é aquele livro organizado pela professora Cida Bento, em 2011, quem estiver, né, fazendo pesquisa ou quiser, também vale a pena ler este texto da Fúvia, que é Criança Pequena e as Relações Étnico-Raciais. A Fúvia aponta essas categorias de discriminação de idade. Para nós, os bebês, e quando eu falo nós, são os pesquisadores, né, a própria Fúvia, que é a tese dela, é um tempo social discriminado na sociedade brasileira, por instituições, pelo acesso. O acesso de bebês não é um acesso fácil, é um acesso que muitas vezes é negado. Né? Eu poderia falar assim, muitas coisas a respeito dos estudos da Fúvia. E essa visibilidade da defesa de participação dos bebês e crianças bem pequeninhas, como atores sociais importantes, ativos, competentes, sujeitos de direitos, produtores de cultura na sociedade brasileira. Né? Nos nossos estudos, nós trazemos os estudos sociais da infância e a sociologia da infância, mas também tem as pedagogias participativas, as pedagogias de contexto. Então, esse recorte das várias infâncias, ele está pautado, fundamentado teoricamente e metodologicamente, mas ainda é um campo de pesquisa e que precisa se transformar em realidade. Pode passar. Então, vou tentar correr aqui, já me deram 5 minutos. Né? A minha dissertação de mestrado foi sobre isso, a falta de acesso de bebês, de 0 a 3 anos. E eu
pesquisei, né, entrevistei mães negras de São Paulo, né, e sobre a falta de creches, e como o tema racismo perpassava pela creche. É uma pesquisa terminou em 2014, e, realmente, o racismo estrutural ele está pautado, em evidência, quando nós falamos de creche. Para mim, não foi tanta surpresa, né? A gente sabia que tinha uma mesa a ser falada aqui, mas eu achei falta dos recortes de cor e raça, né? Pobreza tem cor, violência no Brasil tem cor, né? Tem cor, tem classe, e isso não pode ser omitido, né? Quer combater desigualdades? Pretos e pretas, negros e negras, indígenas, quilombolas, precisam estar evidenciados em pesquisas, em estatísticas, para que virem ações importantes de transformação social. Então, os estudos da Fúvia são esses, né, e muitos outros, que vai falar dessa interseccionalidade, principalmente idade. Então, a Fúvia tem um estudo que vai dizer o seguinte: dentro das desigualdades, que é cor, raça, classe, gênero, localização, regionalidade, as crianças de 0 a 3, e especificamente as crianças de 0 a 2, pretas, pobres, elas estão fora do sistema educacional brasileiro, né? Isso é uma perversidade, isso não é uma fala minha, é uma fala da professora Fúvia, né? Então, ela tem uma robustez teórica grande, e que nos leva a trazer para as discussões, né, principalmente acadêmicas, nos movimentos sociais. Eu venho também de movimentos sociais de luta pela infância, né, principalmente as vagas em São Paulo, né, ela é uma realidade. Então, mostrar os dados, a professora Rita até falou, eu não concordo com o retrocesso, mas os avanços eles estão permeados de lutas, né? De conflitos, de tensões. Não é um lugar dado para os bebês e para as crianças pretas. É um lugar que precisa ser reivindicado, né, este lugar, essas pautas, e transformar em ações que sejam eficazes, no caso de bebês pretos. Só para terminar, porque acho que já deu... Pode passar mais um. Tá? Então, eu acho que esse slide, talvez o próximo, a gente possa pensar em o reconhecimento público dos bebês negros e crianças bem pequeninhas como atores sociais, competentes, seres ativos, sujeito de direitos, produtores de cultura e participantes ativos da sociedade, isso é uma realidade, né? Então, nós, em termos de pesquisas, as crianças, a partir de 4 anos, e, às vezes, até de 3 anos, você tem já os apontamentos, né, e já até uma composição teórica bem fundamentada em termos de questões pedagógicas sobre ERER, que é a educação das relações étnico-raciais. Quando se vai para bebês de 0 a 1, de 0 a 2, onde estão as práticas para esses bebês? Como esses bebês, sujeitos de direitos, estão representados nas maiorias das escolas e das creches, né? Esses temas têm sido pautados nas reuniões, nos congressos. Onde estão os bebês pretos, né? Então, uma das questões centrais da professora Fúvia é o enfrentamento do adultocentrismo, né? Então,
relações étnico-raciais, nós temos o movimento negro, temos um forte apelo, né, contra o racismo, mas a partir de faixas etárias maiores. E o racismo que é invisível dos bebês de 0 a 2 anos. Quem fala por esses bebês? Né? Então, é algo que precisamos ter atenção a esses bebês. Outra questão também é que, sem o combate do racismo, que é simbólico, estrutural, material e institucional, sem educação de gerer, essas outras realidades, outras desigualdades, elas não serão superadas. A gente, nas nossas pesquisas, a gente identificou que o bebê ele tem um papel político e um papel no desenvolvimento do país. Bebê não é aquele que dá trabalho. Bebês são aqueles que, a maioria aqui são professores de educação infantil, eles pagam os nossos salários. Os bebês geram trabalho, constitui uma categoria de estruturante mesmo, mas e a parte que cabe aos bebês? Para onde vai? Então, os financiamentos também para 0 a 2, para creche, enfim, são pontos que dói na alma, mas é uma realidade. Então, incluir as vozes, as necessidades dos bebês, bebês negros, crianças pequeninhas, nas agendas de políticas públicas que favoreçam ampliar pesquisas acadêmicas sobre esses bebês em diversos contextos sociais é mais do que fundamental. Então, o apelo aqui é por ERÉ, como que a educação infantil tem olhado para a educação das relações étnico-raciais para bebês, crianças bem pequenininhas. Cada vez mais os bebês chegam mais cedo na creche. 10 dias de vida, 19 dias, 1 mês. E como esses bebês estão sendo vistos ou representados? Essa é uma tarefa, é um grande desafio. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Marta. Professora Marta Lúcia da Silva. Agora eu passo a palavra imediatamente para a professora Fernanda Gonçalves, coordenadora da formação continuada da Diretoria de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Obrigada. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui na tarde de hoje. E acho que ficou perfeita essa organização da mesa de estar ao lado da Marta, minha colega de grupo de pesquisa, também venho do Laborei, venho também da UDESC. Também quero agradecer ao professor Adilson, publicamente, que foi a pessoa que fez essa articulação, para estarmos aqui, cumprimentar também os nossos colegas, estudantes, colegas de outras redes. E é muito potente estar aqui ao lado da Marta, porque o que me ficou de responsabilidade também é falar dos bebês, que é uma temática que vem me atravessando aí durante toda a minha trajetória de pesquisadora e de professora de educação infantil, docente no ensino superior e também na formação continuada. Acho que a gente precisa fazer esse movimento de tirar os bebês da invisibilidade, e garantir esse lugar de direitos, que eles merecem, aliás, porque eles são sujeitos de direitos. Então, gostei muito de te ouvir, é sempre um aprendizado enorme. Bom, o título que eu coloquei para esse meu diálogo, breve diálogo com vocês, é a invisibilidade dos direitos dos bebês, justamente para fazer essa provocação. Acredito que a gente já tem avançado muito nesse sentido quando a gente
a gente percebe os pesquisadores, os colegas, o dia inteiro demarcando bebês e crianças pequenas. Isso não é uma coisa que foi dada. Eu lembro que, quando eu defendi a minha dissertação de mestrado, em 2014, a gente falava muito sobre isso, porque a gente falava das crianças de uma forma mais genérica, como se os bebês estivessem dentro disso, e isso, por vezes, acaba invisibilizando toda a especificidade e a potencialidade que eles têm. Bom, dito isso, eu selecionei um excerto de um texto das professoras Gabriela Tebé e da Anete Abramovics, que eu gosto muito, quando elas falam o seguinte: os bebês não são crianças, nem mesmo crianças pequenas ou pequenininhas. Eles são bebês e exigem metodologias e epistemologias próprias. Eles são exigentes. Há toda uma arte de viver, uma filosofia própria, muito difícil de diagramar. Quando uma criança diz, eu já não sou mais bebê, ela entendeu desde cedo que ser bebê não é ser criança. Eu acho que é essa a nossa defesa, né, Marta, nesse lugar, de relembrar essa defesa que deve sair do âmbito do discurso, né? A gente já conseguiu avançar nesse sentido, mas efetivar naquilo que as crianças e os bebês vivem no cotidiano da educação infantil. Então, esse esforço de demarcar os bebês e falar bebês é também uma forma de demarcar o lugar deles no mundo e o lugar deles na primeira etapa da educação básica. Porque a gente percebe que, ao longo da história, sobretudo das políticas, eles acabam sendo invisibilizados, e eu vou trazer alguns exemplos para a gente pensar nessa perspectiva. Vou falar aqui, sobretudo, exemplos da área que eu estudo, que eu estudei no doutorado, que são as políticas e a relação dos bebês com os livros, e trago a defesa que os bebês são leitores, sim, no Deslimite da Palavra, e uso a poesia do Manuel de Barros para falar um pouco sobre isso, porque, quando a gente vai estudar as políticas, por exemplo, que já existiram e existem para ofertar livros para as crianças na educação infantil, os bebês acabam não sendo contemplados, né? Os livros que são pensados para as especificidades, para uma leitura sensorial, para uma leitura corporal, eles não são contemplados. E, quando contemplados, por vezes, eles não chegam nas salas dos grupos de bebês. Então, eles não têm acesso a um elemento, artefato da produção cultural da humanidade, e que eles têm direitos. Isso revela uma concepção de bebês, como se eles fossem menos potentes, menos capazes ou menos merecedores dessa relação cultural. O mesmo se dá com qualquer outra questão que a gente possa se perguntar, né? Nas programações culturais das universidades, das secretarias municipais de educação, das unidades educativas, será que a gente consegue contemplar os bebês nessa programação? Por vezes eu faço essa análise e, muitas vezes, a faixa etária de recorte ela se dá na perspectiva das crianças maiores, como se a participação só se desse naquilo que a gente entende de comunicação oral, né? A criança que fala, que traz algum tipo de devolutiva, que, no adultocentrismo, a gente legitima como aquilo que a gente deseja das crianças, né? Então, a gente acaba contemplando as crianças que são maiores, ainda que a gente também precise avançar com as crianças maiores, né? Mas os bebês acabam ficando sempre em segundo plano. Essa foto, esse registro que eu trago é do Cauê, um bebê que participou da minha pesquisa de doutorado. E aqui, nesse registro, ele nos convoca a pensar, né, o quanto eles se comunicam com a gente, não por meio da linguagem oral, mas por meio desse corpo, por meio desse desejo de participar do mundo, né? Então, a gente precisa lembrar quais são os elementos que definem uma concepção de qualidade na educação infantil, principalmente quando a gente fala dos bebês, porque, historicamente, há uma ausência de política pública que busca garantir efetivamente os direitos dos bebês nas suas especificidades, naquilo que em todas as formas que eles têm de se relacionar com o mundo. E também aquela máxima que já foi falada durante o dia de hoje, que, muitas vezes, a concepção de educação de bebê está ligada à perspectiva do assistencialismo. Então, bebê não entende, bebê só chora, só precisa trocar a fralda, então qualquer coisa basta, e não, né? A nossa defesa é muito pelo contrário, eles são sujeitos de direitos, atores sociais, partícipes. Até anotei aqui a tua fala, defesa da participação pública dos bebês. É essa a nossa reivindicação nessa mesa de hoje. E
Quanto ao direito à participação, né, eu trouxe um excerto da política que a gente está discutindo hoje, que retoma o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando fala sobre esses direitos, né, que está previsto na legislação, que é direito das crianças a terem voz, elas têm voz, né? E, bom, a gente tem isso previsto, está escrito, está previsto na letra da lei, como se diz, né? Mas como a gente tem transposto isso para as nossas práticas? Voltando para aquelas questões que eu estava fazendo agora há pouco, né? Quais são as materialidades que a gente seleciona para os bebês? Que brinquedos que a gente envia para o grupo de bebês? São só os mordedores de plástico e chocalhos, como se eles só se interessassem por esse tipo de materialidade? Que tipo de proposta educativo-pedagógica? Somente projetos que abordam animais e esse tipo de coisa? Não que a gente não precise falar disso, né? Mas sempre do mesmo, como se eles não tivessem o desejo de explorar o mundo. Então, quando a gente afina o nosso olhar com sensibilidade e a gente tem um compromisso político de dar visibilidade para a participação dos bebês, que a gente consegue fazer valer os seus direitos. Passa muito rápido. Esse tempo de Cronos é uma loucura. Não poderia deixar de trazer uma passagem, uma citação da tese de doutorado da professora Ângela, que eu acho que ela não está mais aqui, está aqui, que é tão importante, né, na minha trajetória, acho que na trajetória de muitos, né, foi minha professora na faculdade e foi a pessoa que me fez ter esse olhar para os bebês e pensar, a gente precisa construir um coletivo na defesa do direito dos bebês, né? Então, eu precisava trazer essa citação, porque é uma citação que me acompanha, traduz muito disso que a gente tem discutido e reivindicado. Então, a evolução dos conhecimentos no campo científico tem se encarregado de apresentar concepções para além da ideia do bebê como um tubo digestivo. Na contemporaneidade, nos deparamos com abordagens como a proveniente da área da sociologia da infância, que situa o bebê como um ator que tem suas impressões sobre as experiências que vive, que faz escolhas e comunica-se constantemente com seu entorno social. Essa concepção traz demandas para as famílias e para os profissionais que atuam diretamente com os bebês, pois se eles podem comunicar seus sentimentos e interesses, se eles têm direitos relativos à sua provisão, proteção e participação reconhecidos, nos cabe questionar que papel têm assumido os adultos frente a toda essa mudança que entendemos que não se dá só no plano conceitual, publicado em 2010, e tão importante para a tarde de hoje, para a discussão que a gente tem feito nesse momento, né? Já que o meu tempo de Cronos está finalizando, não queria deixar de fechar minha fala com essa pergunta. Garantir os direitos do bebê seria, então, uma utopia? E aí eu trago uma poesia do poeta Sérgio Vaz, que eu gosto muito, para fechar esse meu diálogo, breve diálogo com vocês, de uma forma mais poética. Concretaram tudo, as calçadas, as ruas, a paz, o amor. É tudo pálido e cinza, onde cabia a beleza em nossos olhos. Dizem por aí que ainda há flores nos corações dos loucos. Falta pouco, mas ainda não asfaltaram a utopia. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Fernanda Gonçalves, que fez a continuidade aqui do diálogo com a Marta, né? Colocando nesta mesa os bebês em visibilidade pública, né? Então, acho que temos um privilégio nessa mesa. Agora eu vou passar para a professora Luciana Pereira de Lima, pesquisadora do coletivo que está aqui puxando a discussão, né, paralela a esse evento que tem vários temas em discussão, sim, que é a construção dos indicadores da qualidade para campo, águas e florestas. Obrigada. Só esperando. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Como é que está a energia aí, pessoal? Eles falam que o desafio da última mesa é isso. Vamos lá, então. Olha. Acho que minha fala, até considerando o lugar de onde eu falo, ela vai articular questões da infância, né, do campo, das águas, das florestas, mas
trazendo a questão dos parâmetros e também do Indiquei CAF, que foi falado aqui em vários momentos, né? Então, esse foi o pedido, e vamos lá, né? E é com prazer, muita alegria que eu trago essa fala. Bom, então, assim, vou falar um pouquinho das infâncias, né, do campo das águas das florestas, mas a partir de uma fala muito relacionada com o Indiquei CAF. Né? A Carol citou o Indiquei CAF, de vez em quando a gente fala Indiquei CAF, né, enfim, que é um programa em andamento, né, um projeto que tem como objetivo a construção de indicadores de qualidade e equidade da educação infantil das crianças do campo, das águas e das florestas. Bom, e esse projeto ele é do MEC, né? Então temos aí a Rita, a Estela conosco, né? E tem uma importante articulação entre a COGEI e a CECADI, né? COGEI com a Cida Camará. Cadê a nossa parceira? Não sei se ela está aqui. A Maria Socorro, né, da CECADI. Tem como comissão de gerenciamento aqui COGEI, CECADI, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, FONEC, com a presença da Dorilene, né, e a Márcia Ramos. E tem uma equipe da universidade, tem a Ana Paula Soares da Silva, que é a coordenadora do projeto, a Emília, que está aqui conosco, a Fernanda Leal, a Tatiana Noronha, né, eu, que pertenço aí à UFO, a Jaqueline e a Regiane também, que esteve conosco aí na mesa de abertura. Bom, e assim, eu acho que algo que atravessou a fala aqui foi essa questão da invisibilidade, né? Então, acho que achei interessante, você começou com Fúvia, e eu também. E é isso, assim, quando a gente fala de educação infantil no contexto brasileiro, a gente tem toda uma discussão que vai apontar para a persistência de desigualdade no acesso à vaga na educação infantil, e essa desigualdade é caracterizada por diferença de classe, de raça, de gênero, de localização regional e lugar de moradia das crianças. Então, isso foi algo que foi sendo, atravessando o nosso debate. Acho que a Maria Socorro trouxe isso também na sua fala, né? E aí, a partir, né, essas questões nos levam a um debate maior que traz esse fato, né, que os territórios rurais eles têm ainda os piores índices quando comparados com os territórios urbanos em relação à oferta de vaga e à qualidade do atendimento. E isso, né, se relaciona com um processo muito complicado, que é a questão da invisibilidade das crianças do campo, das águas e das florestas. Bom, e aí, né, eu entendo que o que a gente fez aqui hoje, né, que é a discussão dos parâmetros, enfim, é um movimento muito bonito e muito importante, e que vai nos ajudar justamente nesse movimento de dar visibilidade às múltiplas infâncias, dentre elas das águas, né, do campo, das águas e das florestas. Então, esse debate, né, sobre o direito educacional das crianças do campo, das águas e das florestas, ele tem sido construído historicamente, sendo permeado por avanços e retrocessos, e eu entendo que hoje, né, quando nós estamos aqui discutindo parâmetros, nós estamos discutindo avanços. Cadê? A Ritinha não está aqui, é isso, Ritinha avança, viu? E por quê? Né? Porque os parâmetros, quando nós analisamos os parâmetros, nós vamos perceber que ele fala isso, a Emília trouxe isso, também vou trazer, né, que a educação infantil deve ser efetivamente democrática, de qualidade para todas as crianças. Então, os parâmetros colocam isso, né, afinado com o projeto societário projetado na Constituição Federal, que aponta para o horizonte da erradicação da pobreza e da marginalização, da redução das desigualdades regionais e da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, para todas as crianças. Bom, e aí, os parâmetros também, se nós olharmos, né, lançarmos nossos olhares para esse documento, a gente vai perceber que ele, de uma forma muito peculiar, e eu entendo que inovadora, traz a questão das múltiplas infâncias. Então, ele traz essa questão com uma nitidez, né, a meu ver, muito maior do que em outras legislações, entendendo o bebê e a criança na sua concretude. Né? A gente não fala de bebês e crianças abstratas, né? Então, elas são a concretude. E eu acho que isso é muito importante, né? Olhar para essa criança, para as crianças e bebês na sua concretude, não de uma forma abstrata. Parece algo simples, mas não é, né? Lembrei da fala, de novo, da Maria de Socorro, quando ela falou das escolas, né? Gostei muito quando você colocou a figura, são instituições concretas, né? Isso promove uma série de reflexões. E, assim, eu acho que os parâmetros avançam nesse sentido, de trazer essa concretude. E, para além disso, ele vai fazer uma referência às múltiplas infâncias.
E ele vai dizer, ele reconhece a existência dessas infâncias, e aí das infâncias do campo, das águas, das florestas, e mais do que isso, ele vai dizer que esse reconhecimento ele é fundamental para avançarmos na questão da oferta e da qualidade na educação infantil. Sem esse reconhecimento, a gente não consegue avançar nesse sentido. Bom, e aí, quando ele fala dessas infâncias, a Emília também trouxe isso, né, Emília? E olha que a gente dialogou, viu, gente, sobre a fala, mas acho que porque a gente achou que era muito importante mesmo. Sobre essas diferentes infâncias que vão aparecendo. Que infâncias são essas? E aqui eu fiz questão de fazer um recorte, e eu vou fazer questão de ler. Assim, porque é isso, né? Acho que é um reconhecimento. E eu entendo que essas infâncias são mencionadas nesse documento, mas que as infâncias do campo, das águas, das florestas, inclusive, elas são muito mais amplas, né? Que a gente coloca o reconhecimento de algumas, mas eu entendo que elas são muito mais amplas. Mas aqui nos parâmetros ele diz, né, que é necessário, então, garantir a qualidade, né, a oferta e qualidade da educação infantil para essas infâncias de acampamentos, assentamentos de reforma agrária, filhos e filhas de trabalhadores rurais e urbanos, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, de todas as outras pertencentes aos povos e comunidades tradicionais, andirobeiras, catingueiros, caiçaras, ciganos, faxinalenses, geraizeiros, ilhéus, marroquianos, pantaneiros, pomeranos, povos do terreiro, filhos e filhas de apanhadores sempre vivos, de castanheiras, de catadores de mangaba, de cipozeiros, de extrativistas, de fundo e fecho de pasto, de isqueiros, de pescadores artesanais, de piaçaveiros, de cavadeiras de coco, estou até faltando, de coco babuaçu, de retireiros, de seringueiros, de vazanteiros, de veredeiros e, olha, muito, muito mais. Né? Bom, então, os parâmetros traz isso. E aí, eu entendo que reconhecer essas infâncias, nessa perspectiva, ela é muito importante, entendendo também que essas infâncias elas são constituídas por outras questões, como questão de classe, gênero, raça, etnia e questão de idade, e por outros critérios que vão configurar, né, vivências para essas crianças e que trazem especificidades para, né, essas infâncias. E aí a gente pode dizer que esses critérios que configuram essas vivências, eles podem ser populacionais, né, o fato de viverem ou não em pequenas, médias e grandes aglomerações, identitários, econômicos, participar, né, de movimentos sociais e ambientais, dentre outros. Né? Essa é uma discussão que a Ana Paula faz, que eu acho que é muito importante. Bom, e aí, nessa perspectiva, os parâmetros ele avança nesse sentido, ele é uma referência, mas a gente entende que os parâmetros ele é uma referência, é um ponto de partida, um ponto, né, enfim, uma linha de fronteira. Mas a gente vai entender também, isso está lá no documento, que é necessário construir indicadores de qualidade, porque ele é algo mais identificável. Para avançarmos na política pública, a gente precisa, então, ter algo mais identificável. Temos os documentos que são os indicadores de qualidade na educação infantil, de 2009, né, a Carol cita esses documentos, mas a gente entende... Mas a gente entende que, nesse momento dos indicadores, essa pauta ela ainda não havia sido estabelecida. Então, por isso, a importância de construir indicadores do campo das águas das florestas na atualidade, abarcando outros avanços legais, como a discussão de educação quilombola, educação do campo, educação especial, educação escolar indígena, enfim, dentre outras. E é nesse sentido que vem... Esse negócio do papel aqui dá um nervoso. Nesse sentido que vem o objetivo do INDICECAF, que é a construção de um instrumento, né, nacional de avaliação e promoção da qualidade e equidade da oferta da educação infantil. Então, se nós temos como objetivo final construir esse instrumento, mas mais do que isso, né, nós estamos muito atentos com o processo. E esse processo envolve o quê? Mobilizar os diferentes atores sociais implicados na construção desses instrumentos. É um processo que ele pressupõe uma construção democrática, parte do pressuposto de uma qualidade negociada e multidimensional e pressupõe a escuta de diferentes atores sociais. Bom, e aí quais diferentes atores sociais? Todos esses aqui. Gestores profissionais, movimentos sociais do campo, da educação infantil, entidades do movimento de defesa da educação infantil, grupos de pesquisa, membros de conselhos municipais, estaduais, Comissão Nacional da Educação do Campo. Bom, e aí qual que é o procedimento? O procedimento da construção do INDICECAF pressupõe a construção de indicadores preliminares, a revisão de literatura, realização de oficinas, 5 oficinas em todas as regiões, uma em cada região do Brasil, e consulta pública. É importante dizer que nós já realizamos uma oficina no Sudeste, não a primeira, né, no Nordeste, que deu um pontapé inicial, realizamos uma oficina no Sudeste, e em cada oficina nós estamos construindo esses indicadores. Isso está sendo muito interessante, porque é uma perspectiva de construção de uma política pública afinada às múltiplas infâncias e que não vem de cima para baixo. Né? Ela está sendo construída ali de uma forma muito dialógica com esses diferentes atores. Então, construímos ali no Nordeste, né, e depois Sudeste, vamos realizar amanhã, viu, gente? Amanhã a oficina Sul,
e depois iremos para o Norte e Centro-Oeste. Pressupõe também, depois da realização dessa oficina, da construção de um primeiro instrumento, uma consulta pública, e aí a consulta ela vai ser bastante ampla, então todos e todas convidados também a participar dessa consulta pública. Posteriormente, haverá a realização de um pré-teste, que é a aplicação em 25 instituições, e a sistematização e publicação com a realização de um seminário nacional. Os resultados esperados. Esperamos que esse instrumento ele fomente as redes públicas, e aí fomente, não é só no final, fomente agora, é agora, né, gente? Precisa fomentar esse debate nas redes, nas instituições, entre nós, nos fortalecemos, para fortalecermos essa pauta. E a gente entende que, nesse processo, há uma recuperação e fortalecimento... até fui rápido demais. Há uma recuperação e fortalecimento da pauta, esse é um objetivo também, nos âmbitos políticos, né, na gestão, no âmbito acadêmico. E a gente espera que esse instrumento seja disponibilizado, então, aos municípios e distritos brasileiros, assim como as instituições de educação infantil, para que eles possam realizar, né, a partir desse instrumento, essa autoavaliação. Né? Então, é isso. A ideia é que ele fomente essa discussão, inclusive, da qualidade dentro das instituições, e uma discussão muito afinada a isso que a gente está discutindo aqui, né? E que é muito, muito importante, caro para nós, afinada às múltiplas infâncias. Bom, é isso. E amanhã é oficina. Né? Obrigada. Já vou puxar para cá que eu vou falar. Obrigada, Luciana. E agora passamos a palavra, então, para a professora Luíse Mari da Rocha, gestora pedagógica da Educação Infantil e Educação Especial e Inclusiva do município de Pinhais, aqui no Paraná. Acho que só vou precisar de uma ajuda aqui em relação ao microfone, para ele não virar, e o passador. Acho que vai dar certo? Então, tá bom. Então, boa tarde a todas, todos e todes. Também agradeço imensamente a possibilidade de estar participando dessa mesa. Olha que eu sou há anos professora Ângela, gestora da Educação Especial, e acho que foram 2 momentos que eu vim discutir educação especial em outros contextos, né? Então, agradeço também o seu convite em relação a isso. Tá? Então, nesse contexto da mesa, eu venho aqui falar da educação especial. E, quando nós falamos da questão de qualidade e equidade, quando se refere à educação especial, eu estou discutindo diretamente sobre a oferta do atendimento educacional especializado para crianças da educação infantil, ou seja, bebês e crianças pequenas. Né? Então, nós vimos aqui, por meio das apresentações, que, primeiro, o desafio em relação ao acesso à educação infantil já é um desafio. Então, em relação à criança com deficiência, que pode ser do campo, que pode ser negra, que pode ter outros marcadores aí que vão interferir diretamente no processo, o segundo desafio é ela, de fato, ter acesso a esse atendimento educacional especializado. Tá? E da onde eu falo? Primeiro, enquanto gestora, né, da Educação Especial do município da região metropolitana, também sou aluna da casa, estou fazendo meu doutorado, meu mestrado foi em questão de gestão e política da educação especial, que pouco se discute e se estuda, né? Mas também enquanto uma gestora que faz parte de um fórum de gestores. Quando eu conheci o MIEB, eu fiquei enciumada e falei assim, vou criar um para a educação especial, porque nós não temos um espaço de discussão, e se tivéssemos, eu seria participante de carteirinha, mas criei um nesse processo, enquanto resultado da minha pesquisa, né? E a gente vê, enquanto gestores da educação especial, nos fortalecendo e discutindo alguns desses aspectos que eu venho trazer aqui nesta mesa. Tá? Então, de acordo com a resolução que vem discutir, né, a questão da qualidade e equidade na educação infantil, nós temos o artigo 11, que vai destacar, de fato, a questão que os bebês e as crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, lemos aí a questão das crianças autistas e altas habilidades de superdotação, devem receber o atendimento educacional especializado, o AEE, cujo atendimento é obrigatório da educação, diferente do atendimento especializado, que é saúde nesse processo. E o que a gente precisa entender, que da mesma forma que a educação é um direito público subjetivo, o atendimento educacional especializado também é um direito previsto lá na Constituição Federal.
E eu não me canso de trabalhar isso com as gestoras, e eu já vi aqui que temos secretários municipais de educação, em que nós temos que receber, temos que entender isso. Eu sempre brinco, quando eu participo, né, das reuniões, ou quando nós temos mudanças de gestão, de secretários, de que nós podemos passar pela maior crise financeira, sala de recurso multifuncional, onde é o locus que se oferta o atendimento educacional especializado, é um dos, não fecha, porque ele é um direito constitucional e a gente vai segurando isso no município. Tá? Bom, então, a política, a oferta do atendimento educacional especializado é baseada na política de 2008, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, em que ela impacta diretamente em toda a organização da educação especial, ela é vigente até os anos atuais, porque ela muda. Opa! Mudei aqui, acho que eu estou voltando. Isso, porque ela, na verdade, interfere na própria questão da concepção de educação especial, a finalidade, né, dessa oferta, os alunos atendidos em relação à questão do público-alvo da educação especial e o locus da questão do atendimento. Bom, quando nós falamos, então, da oferta do atendimento educacional especializado, o porquê da importância dele num contexto em que cada vez mais CMEIs e escolas estão recebendo crianças com deficiências em suas salas de aula, nesse processo, né? Que, além da oferta do atendimento educacional especializado para a criança, quem ganha nesse atendimento também são os profissionais, até porque o foco desse atendimento não pode ser somente na sala de recurso multifuncional. Então, um dos destaques está, eu vou ter que olhar para cá, porque eu aponto para lá e não fica, né? Um dos destaques é a atuação colaborativa deste profissional, que não vai atuar, não vai atender ainda mais na educação infantil, não vai atender unicamente essa criança na sala de recurso multifuncional, porque, mesmo sendo um atendimento educacional, ainda se trabalha numa concepção clínica, entendendo que, é esse atendimento lá fora da sala, do contexto, às vezes em uma outra unidade, é que vai fazer a diferença, mas sim nessa atuação desse profissional, junto com os demais profissionais que atendem essa criança no ensino regular. E o quanto a educação infantil também avança nesse sentido, porque já vem de uma prática colaborativa, onde já se trabalha, né, com mais profissionais dentro dessa sala de aula. Não só os CMEI, os profissionais, as famílias também, na verdade, ganham com isso, até porque o atendimento educacional, a professora do atendimento educacional especializado precisa fazer um trabalho direto com essas famílias que, muitas vezes, que nem na educação infantil no início do ano, uma criança que está chegando pela primeira vez, que não tem nenhum trabalho estruturado, muitas vezes essas famílias também não têm o conhecimento em como lidar com essa criança, uma criança autista, em como colocar uma rotina, em como se comunicar com ela da melhor forma possível. Também esses profissionais são responsáveis pela formação continuada, acessibilidade, seja de materiais, mobiliário, metodologia, atitudinal, né, que é um dos grandes desafios que nós temos, e também na questão das redes de apoio, principalmente na educação infantil, onde nós estamos vivendo algo muito presente, aí como exemplo em relação a redes de apoio de seletividade alimentar, né? O quanto as crianças autistas estão chegando nos CMEIs sem comer nada, né? E o quanto nós temos que trabalhar com as famílias esses processos para que a gente possa avançar e essa criança comece a experimentar diferentes alimentos nesse contexto. Acho que aqui, né? Em relação aos alunos, qual é a importância desse atendimento educacional especializado de forma bem rápida? Quando eu falo de uma criança surda, filha de pais ouvintes, como é que ela vai ter acesso a Libras? Por meio do atendimento educacional especializado, né? A criança TEA, no desenvolvimento das habilidades adaptativas, comunicacionais e relacionais. Hoje mesmo nós estamos aqui com uma formação onde a gente está trabalhando comunicação alternativa com os profissionais da educação especial dos diferentes municípios, desde a educação infantil. E destaque, gente, as inscrições encerraram em um único dia,
tendo em vista a questão da demanda e interesse, né, dos profissionais. Altas habilidades que nós temos em crianças que já na educação infantil vão demonstrando habilidades em algumas áreas e precisam reconhecer e identificar isso, precisam ser estimuladas, né, por meio do desenvolvimento dos potenciais. E baixa visão em relação a desenvolver e potencializar o uso dos sentidos sensoriais, como exemplo ali na foto. Uma criança cega, né, sendo estimulada pela profissional do atendimento educacional especializado. Isso. Então, rapidamente eu trouxe aqui, para estar finalizando, né, como eu faço parte, então, desse Fórum de Gestores da região metropolitana de Curitiba, onde nós temos Curitiba, 14 municípios a norte e 14 municípios a sul, que correspondem a 29 municípios. Destes 29 municípios, 27 participam ativamente desse Fórum de Gestores. Tá? Então, rapidamente, eu fiz um formulário e encaminhei, e dos 27, 24 municípios responderam. Então, aqui está a região com a qual nós trabalhamos, Curitiba ao centro, né, os 29 municípios. E a primeira pergunta é: na sua rede, tem criança público-alvo da educação especial matriculada na educação infantil? 100% disse que sim. Seu município oferta para os alunos matriculados na educação infantil, aos alunos PAE, né, em sala de recurso multifuncional? Então, aqui a gente já começa a perceber que alguns dados começam a mudar. Tá? Então, nós temos aqui 70% dos municípios ofertam, 25% não oferta. E aí nós estamos falando daquela criança que conseguiu chegar já a uma vaga na questão da educação infantil e que não está tendo, na educação infantil, a questão do atendimento educacional especializado. E quanto antes ela chegar para nós, melhor é nesse processo, né? Esse dado, ele vem ampliando por meio também desse trabalho, tá? Daí, onde está localizada essa sala? Então, nós vamos vendo aqui que já temos uma grande parte dentro do ICMEIs, o que é um desafio. No próprio município de Pinhais, no qual eu sou gestora, eu fui buscar ali na questão dos meus arquivos, a primeira sala de recurso multifuncional que eu consegui abrir dentro de um CMEI foi em 2017. Isso não quer dizer que as crianças da educação infantil não recebiam um atendimento, elas recebiam um atendimento nas escolas, certo? Mas, devido à própria questão das demandas da educação infantil, nós só conseguimos abrir em 2017. Hoje, gente, cada espaço, cada instituição nova que é construída no município de Pinhais, já é pensada, seja ela CMEI ou escola, com um espaço específico para a sala de recurso multifuncional. Detalhe: menor que uma sala comum, porque senão eu perco na sequência com a questão da demanda. Então, a gente vai aprendendo estratégias para poder lidar com as situações. Quando aparece no projeto sala igual, eu peço para diminuir, para não correr o risco de perder. Tá? Bom, e por que não é ofertado em relação à questão dos municípios que responderam que não ofertam, né? Nós temos um problema sério em relação à questão da sede, porque a maioria desses municípios não tem sistema próprio, então precisam passar pela Secretaria de Educação em relação à autorização de funcionamento. A própria questão do movimento do Fórum de Gestores, num primeiro momento, não conseguiam abrir porque não tinha instrução normativa que orientasse, nós pressionamos que saísse uma instrução normativa para que elas pudessem ofertar o atendimento educacional especializado na educação infantil. Falta de professores, falta de espaço físico, por falta de demanda orçamentária, direito constitucional, gente, tá? Não é ofertado pela falta de profissionais formados em educação especial nesse processo, também porque até o momento estávamos adequando atendimento para os alunos do ensino fundamental. Nós, né, que somos
de uma gestão, eu, no caso, municipal, eu sei o quanto o ensino fundamental demanda em relação à questão dos processos. Então, de fato, o avanço na educação infantil ele vem depois em relação a isso. Mas aqui eu destaco, né? Se as famílias, de certa forma, soubessem disso e fossem no Ministério Público, nesse processo, o município responderia com a oferta imediata do atendimento educacional especializado, tem espaço, não tem espaço, tem a professora ou não tem a professor, ou tenha que atender o ensino fundamental num primeiro momento. Bom, um outro desafio em relação à questão da oferta, e aí daria um debate imenso em relação ao atendimento educacional especializado, é que quando a gente trabalha com essa faixa etária, é muito comum que as famílias, na verdade, façam a opção pelo atendimento especializado. Além de que os atendimentos especializados, principalmente para a criança com autismo, né, a criança autista, que hoje já tem correspondido a 60%, em média, de atendimento da educação especial no município, acabam tendo uma agenda imensa de atendimento. Né? Então, somente se a gente não trabalhar enquanto educação da importância desse atendimento educacional especializado, ele é deixado de lado. E lembrando, é um atendimento importante para a criança, para a família e também para os profissionais. O quanto um CMEI ganha quando ela tem uma sala de recurso multifuncional implantada e ela tem um tentáculo da educação especial lá dentro para trabalhar todas as questões em relação à educação inclusiva. Bom, então, em resumo, né, o que a gente discute é que precisamos avançar na oferta do atendimento educacional especializado para bebês e crianças, para garantir, então, da qualidade e equidade nessa etapa. Obrigada. Nós conseguimos cumprir o nosso tempo aqui. Peço desculpas, colegas, mas, né, eu tentei manter aqui o controle do tempo pela imposição do lugar que estou ocupando aqui, de mediação dessa mesa, e nós vamos abrir imediatamente para questões, comentários. Então, vamos fazer aquele alinhamento ali. Nós temos um microfone a mais, que foi certo ali, o nosso mestre de cerimônias já vai acolher ali as inscrições para comentários, para perguntas. Quem já vai se posicionando? Ótimo, já temos pessoal, ali então, que foram fazer as perguntas, foram liberadas duas? Isso, por causa do tempo está estourando, ela passou. Tem quem vai ser o primeiro? Aqui já? Então, por favor. Boa tarde, meu nome é Vanessa Flores, eu sou aqui da UFPR também, e recentemente eu defendi uma tese que pensava sobre creche e feminismos. Então, pensando nessa mesa e na importância dessa mesa, eu já queria aqui fazer uma solicitação para que, em outros momentos, nós tenhamos essa mesa com mais espaço, com mais tempo, para que possamos dialogar mais sobre essas temáticas. Acho que é super importante que nós possamos trazer a questão da diferença, da diversidade, das desigualdades para todos os nossos debates dentro das políticas. E, na verdade, fui muito provocada pelas falas de vocês, pensando a partir da Fúvia, né, tem um texto dela de 2001 que ela fala caminhos cruzados entre a educação e as epistemologias feministas, e pensando também que nessa mesa, em especial, não se discutiu gênero. Então, pensar em políticas e pensar em educação infantil, uma educação não sexista, porque ainda hoje nós vemos muito fortemente a questão dos sexismos nas práticas pedagógicas e dentro dos projetos políticos pedagógicos. Pensando também no que atravessa a fala de todas vocês, é como que nós olhamos para todas essas, para toda essa diversidade com um olhar interseccional. Como que nós pensamos interseccionalmente essa diversidade, porque essa criança que é público-alvo da educação especial é uma criança racializada, é um bebê ou é uma criança da pré-escola, como que nós pensamos essas famílias. E aí fiquei também pensando numa questão que é a Espiva que vai falar, que é a questão da categoria subalternidade,
o quanto que na educação infantil, nós, professoras e pesquisadoras da infância, ainda somos subalternizadas nas nossas práticas, na nossa formação. Quantas professoras podem estar nesse momento assistindo, seja online ou presente, essa conferência, essa produção tão importante. Então, pensar nesses atravessamentos, tanto da própria prática e da nossa própria profissão, que é subalternizada em relação às demais etapas da educação e aos demais e ao outro nível, né, no caso, ensino superior, e pensar de modo interseccional essas crianças. Então, é mais uma provocação para pensar o gênero, a questão da subalternidade e a interseccionalidade nesses debates que vocês vêm trazendo. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Temos mais uma pergunta. Então, boa tarde a todas. Parabenizar a mesa, acho que foi bem importante mesmo, assim, já vendo como que os parâmetros vão também já acontecendo e, enfim, né, e como eles ainda precisam acontecer. Eu senti falta da presença de indígena nessa mesa, acho que foi o limite dessa mesa, né? Porque também é importante ouvir a voz do sujeito indígena, né? Não temos, acho que, nenhum indígena aqui participando. Nossos estudantes não puderam vir também. E fica um desafio grande. Nós somos no Paraná 40 escolas indígenas, todas atendem educação infantil na escola, todos na cela de aula, sentados nas cadeiras, né? E muitas vezes é cela mesmo, cela de aula, né? Já que vão desemparedar, vamos abrir a cela. E essas celas, muitas vezes ainda com professor não indígena, que vem com outra língua e a criança na educação infantil se defrontando, né? Então, assim, não tenho nenhuma pergunta, mas quem sabe se vocês pudessem fazer alguma consideração de como que nós vamos ajudar os povos indígenas a acessar esse lugar também, porque a educação infantil também é questionada por eles. Será que ela é necessária? Será que queremos? Né? A gente já viu experiências onde a mãe indígena vai junto, ela não vai deixar seu filho lá na escola infantil, ela quer ir junto, mas a cela anterior já é fechada, né? Então, como construir uma educação infantil com os sujeitos indígenas? Não sei se alguém puder dizer alguma coisa. Muito obrigada. Eu vou fazer só um comentário, não justifica, mas nós tínhamos a previsão da participação de um professor indígena que, infelizmente, não se efetivou, estava prevista para essa mesa. Eu vou fazer o seguinte combinado aqui com as nossas queridas professoras que estão na mesa. Posso dar 2 minutos para cada uma, 2, 3 minutinhos assim para cada uma fazer um diálogo com as questões que nós recebemos e talvez trazer algum destaque que não puderam trazer na sua fala inicial para a gente fechar? Pode ser? Então, começo aqui pela Marta. Bom, eu quero parabenizar a Vanessa pelo comentário. Não existe educação infantil sem as mulheres. A gente parte desse pressuposto. A luta histórica dos anos 70, o movimento de mulheres. Então, quem estuda educação infantil, bebês, nós partimos da luta histórica das mulheres, né, que também são subalternizadas, né. A luta dos bebês é muito parecida, mas não igual, né, pelo lugar a quem que é colocado tanto as mulheres quanto os bebês, né, são invisibilizados, também violentados, né. Normalmente, quando você vê um bebê que sofreu violência estrutural, por trás daquele bebê também tem uma mulher que sofreu violência física, estrutural, material, né? Então, é algo que não é descolado, é indissociável, falaste bem, Vanessa. E pensar nessa interseccionalidade que é idade, gênero, raça, e tantas outras como localização e regionalidade, essa interseccionalidade precisa passar pelas nossas pesquisas. É uma defesa da Fúvia,
né? O texto dela é de 1985, então, muito à frente de surgir o nome interseccionalidade, a Fúvia perpassou essas categorias de desigualdades, né? É complexo falar disso, é específico, mas é também necessário, né? Então, para os professores da pós-graduação, a gente tem um limite também, professoras da pós-graduação, nós temos um limite quando fazemos pesquisa, né? Mas essas lentes das desigualdades precisam estar pautadas não só na academia, em termos de pesquisa, mas também no dia a dia. Isso aparece na escola todos os dias. A mãe vulnerável, o bebê vulnerável, e não dá para pensar numa educação infantil com equidade sem essas duas categorias. Parabéns, Vanessa, por evidenciar essa questão. Também quero agradecer a contribuição dos colegas. Já acho, né, que são pontos extremamente importantes que não se esgotam, né? Realmente a gente precisa ampliar essa discussão, esse debate. Nos meus 2 minutinhos, eu vou fazer um pequeno comentário, complementar um pouco a fala da minha colega, que eu assino embaixo, comungo da mesma percepção, né? Mas falando dessa questão da subalternidade, dessa categoria da subalternidade e de como nós, mulheres, ocupamos esse lugar, né? E, sobretudo, como isso está ligado com a história da educação infantil, esse lugar do feminino, essa questão da maternagem. E aí, agora, atuo há 7 anos no ensino superior, sinto muito isso também como um campo de disputa na formação dos professores, né? Quem vai discutir sobre essas questões da formação dos professores que vão atuar em grupos de bebês, por exemplo, né? Só se fala de bebês no curso de pedagogia quando a professora ou o professor tem algum tipo de mais proximidade, né? Tem essa discussão, senão, às vezes, passa, né? Não se fala, não se forma nessa perspectiva. Então, eu acho que isso mostra muito essa disputa desse lugar, desse currículo como lugar de disputa, e aquilo que a gente tem achado que é mais importante nesse processo de formação dos professores que vão atuar nesses espaços. E é isso, eu não vou me alongar muito para deixar um tempinho para minhas colegas, sei que está todo mundo cansado, quero agradecer também. Obrigada. Bom, eu concordo, eu estava comentando com a colega aqui, da vontade de ficar mais, né, alguns dias por aqui na região, e discutindo essas questões, ampliando, né? Eu acho que a gente sai com esse desejo e realmente identificando essa necessidade de ampliarmos o nosso debate, considerando as questões de gênero, né? Enfim, o colega colocou também a questão da educação indígena. Nas discussões que nós temos feito sobre a questão dos indicadores, a gente tem feito essa discussão da necessidade realmente de aprofundarmos nesse debate em diálogo inclusive com os avanços, né, já construídos, né, nessa área, mas também tendo essa opinião de que nós temos ainda muito que avançar, né, nesse sentido. Bom, então é isso. No mais, agradeço, né, estar aqui com as colegas e com vocês aí, que estão firmes e fortes nesse final. Eu acredito que a Vanessa nos provocou de fato, né? Então, aqui falando pela educação especial e conhecendo toda a região metropolitana, é interessante ver porque a gente começa a nossa reunião por uma apresentação do município, né? Da organização da educação especial no município, e só aparece deficiência. Nós nem olhamos para as crianças na deficiência em relação a gênero e raça, para ter uma ideia. Então, o quanto nós precisamos realmente avançar nessas discussões. E eu vou comentar com você que, como fazer isso, eu também estou pensando, porque eu fiz o meu mestrado na política, agora eu estou na linha da diversidade, tenho que pensar no meu objeto de pesquisa, e estou tentando entender, né, essa questão da interseccionalidade e como fazer uma pesquisa, de fato, que possa contribuir aí com a nossa realidade, com o nosso contexto. Então, quem sabe, daqui 4 ou 5 anos, eu te dê essa resposta. Tá bom?
Bom, eu só queria responder ao nosso colega que está lá no fundo sobre educação indígena, educação infantil, e eu concordo contigo. Será que tem que haver educação infantil para as crianças indígenas? Quando, eu não sei os grupos étnicos que compõem aqui a Santa Catarina, mas eu conheço alguns de São Paulo, né? Uma das prioridades que eu trabalhei enquanto professora em São Paulo do ensino superior, e era uma prioridade no sentido pedagógico mesmo, de formação, de olhar as diferenças, eu levava as minhas alunas e alunos para visitar as aldeias, né? E visita de campos, de observação, os Guarani. E o que a gente via lá? Muito parecido com as fotos que também foram apresentadas aqui. O município tentando forçar uma educação que não é própria dos indígenas. Então, carteiras, ficar sentado, um atrás do outro. Então, essa era uma queixa dos indígenas, né? E pensar nos bebês, na educação infantil, os bebês, pelo menos na etnia dos Guarani, eles só vão ter uma educação a partir dos 8 anos, uma educação formal a partir dos 8 anos. Então, todo o tempo, até os 8 anos, as vivências são entre os pares, entre a comunidade. Então, aprender a ler, aprender o Guarani, a primeira língua deles não é o português, é o Guarani. Então, são pequenas ou grandes violências que o sistema também faz com que essas crianças não são respeitados os direitos originários desses povos. É algo para se pensar, porque isso também acontece com a religião. O cristianismo é imposto aos indígenas, enfim, teríamos como falar várias coisas dessa imposição de uma educação que não é educação indígena, são catequizados, enfim. E é isso. Eu acho que a gente precisa rever esta educação e nós temos que aprender com eles, na realidade. Muito obrigada às colegas que participaram da mesa, a Luciana, a Fernanda, a Luísa e a Marta, que colaboraram de uma maneira muito especial para a gente constituir esta mesa específica sobre os parâmetros e o desafio da equidade, né? Essa questão da equidade que entra de uma maneira evidente, que tem visibilidade no texto dos atuais parâmetros, da nova versão, e também nas diretrizes operacionais para a equidade e qualidade na educação infantil. Esse tema é um tema que parece para nós relativamente novo, mas, como a Marta disse, há muitas décadas nós temos pessoas estudiosas trazendo esse tema e trazendo a questão que a Vanessa apontou também da interseccionalidade, né? Então, nós esperamos que essa mesa tenha contribuído e nós sugerimos, quem ainda não acessou o documento dos parâmetros, que acesse o novo documento elaborado pelo MEC, acesse, porque tem um tópico específico sobre dar visibilidade às múltiplas infâncias como uma condição para a qualidade e equidade. E na dimensão 3, que é a da proposta pedagógica, nós temos sessões que vão abordando os temas aqui trazidos, né? Então, é importante que vocês acessem o documento também para dar continuidade a esse diálogo. E a gente agradece muitíssimo aqui a presença, a participação ativa. Estamos encerrando o nosso seminário no dia de hoje, né, o Seminário Nacional sobre os Parâmetros, essa nossa edição aqui da região Sul, e nós convidamos vocês para um coffee break
de encerramento logo aqui na nossa saída, tá? Muito obrigada a todos.